O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que as relações com a China estão no melhor momento de sempre. A afirmação surgiu durante uma reunião com o homólogo chinês Xi Jinping em Pequim, onde foi assinada uma declaração conjunta sobre cooperação. Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. 双方政治互信不断深化，经贸、投资、能源、科技、人文、地方等合作持续推进，民心相通更加牢固，中俄关系进入更有作为、更快发展的新阶段。 A ida de Putin a Pequim ocorre poucos dias depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter concluído a sua visita à capital chinesa. Trump elogiou Xi e referiu que a China estava disposta a ajudar na guerra contra o Irão. Mas, para além disso, não parecem ter existido grandes avanços em matéria de comércio ou sobre a Ucrânia. Pequim tem vindo a assumir uma postura neutra no que diz respeito à invasão, embora continue a ser um parceiro comercial fundamental da Rússia. Um alerta de ataque aéreo foi emitido na manhã de quarta-feira em várias regiões da Lituânia, com as autoridades a terem pedido à população que procurasse abrigo. O aeroporto de Vilnius foi encerrado temporariamente devido ao alerta, que foi levantado menos de uma hora depois pelas 11 horas locais. O Ministério da Defesa do país informou que a operação de policiamento aéreo do Báltico da NATO tinha sido ativada após a detecção de um alegado drone. O aparelho estaria a aproximar-se da Bielorrússia, perto da fronteira. Estes alertas têm se tornado cada vez mais comuns nos Estados bálticos como a Estónia e a Finlândia, à medida que a Ucrânia intensifica os ataques na região vizinha de São Petersburgo. Este foi, no entanto, o primeiro a ser emitido num Estado-membro da NATO e da União Europeia desde o início da invasão russa. E nas redes sociais, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, atribuiu a responsabilidade pelos alertas à Rússia e à Bielorrússia. Os deputados europeus aprovaram finalmente o acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos. No entanto, há quem defenda que as suas cláusulas de salvaguarda que teriam protegido a União Europeia foram enfraquecidas. A Euronews pediu a opinião do eurodeputado e presidente da Comissão de Orçamentos, Johan van Overtveld. It is a good deal because there is a deal. We were living in a kind of limbo where anything could have happened. Now we have at least a framework that has been agreed upon by the European Parliament and the European Council in the trilogue meetings. It is certainly biased in favor of the United States. Nobody can deny that. I think the European negotiators tried to make the best of it. But the bias remains. But anyway, I think this deal is better than no deal. And let's hope that Washington does not reopen this discussion in the coming days or weeks. When you look at 15% tariff on Europeans, zero for U.S. industrial goods, this promise to pump billions into energy from the U.S. and weapons. Was this really the best agreement? Well, we are the most open economy of the world. Without a deal, we would have been very vulnerable in terms of not only export, but also jobs, added value, and even income for the public finances. It's certainly not an ideal deal, and that's an understatement. You're only agreeing to this after Trump threatened to double the tariffs on the cars. Is that basically what changed and made this possible? This certainly played an important role. There's no denying in that. O clima de sintonia entre a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e o chefe do governo indiano continua. Narendra Modi chegou a Roma ao pôr do sol, foi recebido com música e danças indianas e uma visita noturna ao Coliseu, com destaque para a habitual selfie partilhada nas páginas de ambos os líderes. A hashtag Melodi, que se tornou viral nos últimos 3 anos, foi reavivada pelo próprio Modi, que ofereceu a Meloni uma caixa de chocolates com este nome. Questa visita sancisce l'apice di un percorso che in questi anni abbiamo costruito con costanza, con determinazione, per riannodare i fili
del nostro rapporto fino a portarlo al livello più alto di sempre. Uma declaração conjunta no cenário idílico da Vila Pamphili, os dois chefes de governo elevaram as relações entre Itália e Índia ao nível de parceria estratégica especial e designaram 2027 como o ano da cultura ítalo-indiana. Ambos os líderes apelaram à paz e ao restabelecimento de liberdade de navegação no Stretto di Hormuz. Abbiamo concordato di lavorare a progetti concreti in Africa. Siamo continuamente rimasti in contatto per quello riguarda le tensioni in Ucraina, nell'Asia occidentale e in altre regioni. La posizione dell'India è chiara, tutte le questioni vanno risolte attraverso il dialogo e la diplomazia. Para coroar o dia, o primeiro-ministro indiano ofereceu uma amoreira preta que foi plantada na Vila Pamphili para selar os acordos e a amizade entre os dois países. O plano da União Europeia para proteger os preços dos alimentos na Europa da crise energética global tem sido alvo de críticas por não proporcionar alívio a curto prazo aos consumidores que enfrentam contas de supermercado elevadas. No cerne do pacote está uma tentativa de quebrar a reação em cadeia desencadeada pelo conflito no Médio Oriente e pelo encerramento do Estreito de Hormuz, uma vez que esta via navegável controla 30% dos fertilizantes mundiais e 20% do abastecimento de gás natural. O Comissário Europeu para a Agricultura, Christoph Hansen, insistiu que, embora a disponibilidade de alimentos esteja garantida por enquanto, a produção interna deve ser intensificada. O plano visa mobilizar fundos de emergência e incentivar a utilização de nutrientes alternativos de base biológica antes do início da próxima época de sementeira. No entanto, a comunidade agrícola criticou o plano por não proporcionar financiamento suficiente. O presidente do Conselho Europeu de Jovens Agricultores alertou que o setor não pode continuar a suportar sozinho estes custos crescentes. O comissário para a Agricultura anunciou a intenção de pelo menos duplicar a atual reserva de crise de 200 milhões de euros. As autoridades esperam ter um instrumento financeiro concreto pronto antes do verão, uma vez que os bancos prevêem que a inflação afetará os consumidores europeus até ao Natal. A proteção contra substâncias radioativas, biológicas ou químicas é uma responsabilidade da Defesa Civil e, por isso, os serviços de emergência também devem estar melhor equipados. Por esta razão, a Ordem de Malta e a Agência Federal de Socorro Técnico Alemã, bem como outras organizações de ajuda humanitária, reuniram-se com o Ministro da Defesa e o Ministro do Interior em Berlim. Es geht über 1000 Spezialfahrzeuge, die beschafft werden, über eine medizinische Taskforce, die bei einem Massenanfall von Verletzten operieren kann. Es geht Zehntausende moderner Schutzanzüge, die notwendig sind bei chemischen oder biologischen Lagen, wie wir sie gerade gesehen haben. Além dos novos veículos e equipamento melhorado, serão atribuídos 3 mil milhões de euros à Agência Federal de Socorro Técnico para o pessoal e tecnologia adicionais. O Governo planeia investir 10 mil milhões de euros na proteção civil até 2029. Isto porque cerca de 2 milhões de voluntários trabalham nos serviços de emergência. A modernização visa tornar o voluntariado nos primeiros socorros mais atrativo. Estas são medidas que complementam o Pacto de Proteção Civil. Zivilschutz ist eine zentrale Aufgabe von uns allen und sie ist die Kehrseite der gleichen Medaille, auf deren anderer Seite eben steht militärische Fähigkeiten zum Schutz unseres Landes. Ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Foram entregues 13 novos veículos a unidades de vários Estados federais e, no futuro, o Comando de Proteção Civil do Ministério do Interior servirá de interface entre a segurança militar e a segurança civil. Pela primeira vez, Atenas acolhe uma grande exposição dedicada ao extraordinário percurso da artista e intérprete Tilda Swinton, cuja presença no grande ecrã tem cativado o público há décadas. Intitulada Ongoing, a exposição reúne figurinos, objetos pessoais, fotografias e excertos de filmes ligados às colaborações criativas e de amizades que Swinton desenvolveu ao longo dos últimos 40 anos. What seems to happen is you're a young, emerging artist, you've had your first album, your first collection, your first film, your first book. You got there out of a web of friendship, a web of your family, a web of your university, your art school, your college, whatever. And then you're encouraged
sometimes subtly, sometimes not so subtly, by the record label or the gallerist or the film studio, to just go solo, to just separate yourself. It's important for you to brand yourself as a commodity. And so I thought, my show at I. This is what I could maybe offer as some way of being useful. A portrait of a different way of working, which happens to be accurate to my story. A atriz partilha com os visitantes os momentos decisivos e as colaborações que moldaram a sua trajetória artística, desde os primeiros trabalhos com Derek Jarman até aos seus projetos mais recentes com Pedro Almodóvar. Swinton destaca consistentemente a natureza coletiva da criação artística, convidando o público a ver a arte como um diálogo contínuo. Derek Jarman always used to say, prepare to go to the set as if you're going to a party. And that was really how it was. And as we all know, a good party is a party, you don't want the host to be completely responsible for the energy in the room. You don't want a bunch of guests who stand around waiting for the host to tell them how to have a good time. A good party is shared, the energy is shared with everybody. Somebody puts on the music, somebody pours the drinks, somebody brings the food. A exposição Ongoing de Tilda Swinton estará na Sala Onassis Ready em Atenas até dia 28 de junho.